Meus queridos e minhas queridas, graça, paz, saúde, alegria e prosperidade a ti, a sua casa, da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos, sem demora, ler o capítulo 8 de Oséias. Pegue a sua Bíblia, reúna quem você puder próximo a você e vamos fazer isso com todo o nosso coração. O capítulo 8 de Oséias é assim, ó. Oséias vem dizendo assim, de imediato, ó, emboca a trombeta. Coloca no teu paladar logo essa trombeta. Toque o alarme, dá o alarme, avisa o povo. Já não tem demora, faça isso. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Ele quem que viria contra Israel? Aqui possivelmente está falando daquilo que aconteceria no ano 722 na sequência, com o rei Salmanésar IV da Síria que levaria o povo cativo. Porque a águia vem como a águia que no grego é reshe, ou seja, é um abutre, é uma ave de rapina fétida. E a águia simboliza a Síria naquele tempo, que tentava consolidar o seu reinado sobre todo o oeste da Ásia, deixando um legado de crueldade, de violência, sem precedentes na história. Era assim que era a Síria. Então ele vem como águia contra Israel, era assim a Síria. Por isso que ele está dizendo de imediato, emboca a trombeta, sopra, toque, avise, Deus deu alarme, manda o povo preparar, porque esse povo chegou ao fim, tanta maldade, tanto pecado acumulou, se rebelaram contra Deus, venderam o evangelho, barganharam, fizeram o que quiseram dessa vinha, e agora Deus vem pedir contas, porque o evangelho está defraudado dentro das religiões. Sim, são poucos que ainda preservam a pureza do evangelho e a simplicidade do evangelho. Verso 2: a mim me invocam, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. É assim que o povo continua fazendo, invocando a Deus, levando as ofertas, fazendo as campanhas, as quermesses, as novenas, invocando o Senhor, fazendo seus sacrifícios, fazendo tudo, mas tudo de boca para fora, tudo na forma do estereótipo, sem nenhum quebrantamento, sem nenhum pudor diante de Deus. Israel rejeitou o bem, desprezou o bem, o inimigo o perseguirá. O seu pecado vem à tona, eles estão atraindo juízo sobre si, porque nunca se perverteu tanto o evangelho de Jesus, nunca se corrompeu tanto. Verso 4: eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, fizeram seus pastores, mas não porque eu chamei, porque estão interessados nos salários, nos dinheiros. Eles fazem seus governos sem nem me consultar, sem orar, sem buscar. Eles põem quem eles querem, depois ficam reclamando de Deus e de mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Ninguém me invocou. Está todo mundo politicando. Está todo mundo achando que a política vai resolver seus problemas. Ninguém que busca Deus de fato. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Sim, pegaram o ouro, pegaram a prata, fundiram e fizeram seus deuses, como fizeram Jeroboão, fazendo seus bezerros de ouro, colocando lá em Betel, lá na tribo de Dan, como foi no princípio das 10 tribos. Sim, o povo gosta de idolatrar, gosta de pecar, gosta de ostentar, mas não querem Deus. Verso 5: o teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, vai cair tudo. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Por que tem que viver nessa malícia toda, nessa roubalheira toda, nessa corrupção toda? Por que tem que abandonar Jesus e seguir seus próprios caprichos, seus próprios costumes malignos que vão matando as almazinhas dentro das igrejas? A igreja precisa retroceder e voltar
para o chamado de Jesus, para andar de canto em canto, de rua em rua, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e simplesmente pregar o evangelho da graça do reino de Deus. Senão já era. Verso 6, porque vem de Israel, é obra de artífice. Porque vem de Israel, é obra de quê? De artífice, é produção humana, são construções humanas, não é de Deus. Tanta coisa que está surgindo, tanto modismo que está surgindo dentro das igrejas para entreter o povo e arrebanhar multidões e continuar arrecadando fundos, não procede de Deus não, é coisa do coração deles. Mas em pedaços será destruído o bezerro de Samaria, sim, vai ser destruído tudo, não vai sobrar nada. Deus vai chamar vocês com um particularzinho ainda. A esse simplesinho, a essas almazinhas que estão aí clamando de coração, tem um lugar delas. Mas a vocês, que estão roubando e desviando, vocês podem ter certeza, vocês vão prestar conta para Deus de tudo. Verso 7, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Sim, semeiam ventos, porque semear a idolatria, semear o pecado, semear a maldade, semear a corrupção, diluir o ser nas suas paixões carnais, é vento, é vazio, é nulidade. Quando você colhe tormentas, tempestades, porque destrói a alma, dilui o ser, endurece o coração, cauteriza a mente, você perde a capacidade de pensar, de discernir, de compreender, nem sequer lê mais Bíblia, evangelho então nem se fala. E se ader, diz o texto, não haverá seara, final do verso 7. A erva não dará farinha, e se ader, comê-la-ão os inimigos. Vai ficar difícil a produção na terra, amados, daqui para frente. O pecado humano vai atingindo tudo. Então as cadeias de produção vão sendo quebradas, os alimentos vão ficar cada vez mais difíceis. E quando eles aparecerem, os inimigos vão colher, o estrangeiro vai vir tomar conta. Sim, isso é um sinal que a terra nos dá, que Deus nos dá, para nós voltarmos para Ele. Os dias vão ficar cada vez mais difíceis, em função da ira de Deus, não, da maldade humana e do pecado humano. Verso 8, Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada. Imagina isso. Israel foi devorado, o mundo tomou conta daquilo que se chama religião. Vivemos uma era pós-cristã, o cristianismo morreu. Ainda sobrevive aqui no Ocidente, porque o povo nosso tem dificuldade de ler, de buscar o entendimento, e continuam sendo enganados por essas falsas religiões doentias e malignas. Diz o texto, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, perdeu o sabor, o sal se tornou insípido, a luz deixou de brilhar, as trevas estão tomando conta, porque subiram a Síria, o jumento Moteses anda solitário, mas Efraim mercou amores. Diz o texto, porque subiram a Síria. Por que subiram a Síria? Porque foram levados cativos, é uma ideia do exílio. O jumento Montês aqui, a ideia aqui, amados, é porque o jumento Montês eles andavam em bandos, mas quando um rebelde se revoltava, ele andava solitário, perdido para lá e para cá. E Efraim mercou amores, saiu comerciando amores, fazendo comércio com as nações vizinhas, praticando idolatrias, prostituições. Foi assim com Israel e com Efraim, amados. E nada diferente dos dias de hoje. Está todo mundo perdido, porque não sabe mais em que crer. Então o que eu sugiro? Volte para cá. Leia os profetas, case com Jesus, porque Jesus ensinou a gente tudo isso aqui. E ele nos ensinou a amar e a servirmos uns aos outros, a não julgarmos ninguém. Ele nos ensinou a nunca desanimarmos e perseverarmos até o fim. Ele nos ensinou a não nos envolvermos com este mundo, no sentido de buscar nele a solução dos nossos problemas. No mundo sim, mas para viver e amar e servir a Deus, ganhar almas para Jesus. Diz o texto, verso 10, todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Sim, ainda que eles busquem
recursos políticos, bélicos, e que façam alianças com as nações vizinhas para enfrentar as dificuldades que virão, eu vou os congregar, eles vou reuni-los e eles vão sim para o exílio cativos, pode ter certeza. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Sim, eles já começaram a morrer, a diminuir-se, está minguando. Olha para você ver o vazio que tem dentro das religiões hoje. Gente demais, mas pouco entendimento. Um vazio na alma, ninguém tem palavra, ninguém tem consolo, ninguém tem exortação. Só tem as loucuras humanas em busca de poder e controle. Sim, esse texto diz isso. E aqui está dizendo que o próprio rei, e talvez seja uma ambiguidade, né? Eles estão deixando de constituir seus príncipes e seus reis, mas pode ser uma aplicação de que o próprio rei, nesse tempo da Síria, Tiglat-Pileser, já estava oprimindo esse povo, cercando, se diminuindo e matando. Verso 11, porquanto Efraim multiplicou altares, cada monte era um altar para adorar os seus deuses, e cada lugar de adoração também era um lugar de prostituição, porque eles adoravam esses deuses iguaizinhos, os povos vizinhos adoravam, iniciavam-se com ritos sexuais ilícitos, malignos e perversos. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe serão, estes lhe foram para pecar. Então, quanto mais altares eles multiplicaram para pecar, mais esses se tornaram armadilhas para eles pecar. Ou seja, um abismo chamava outro abismo, e eles não retrocediam, não pediam perdão e não voltavam para Deus. É assim que o texto está dizendo. Verso 12, embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa nenhuma. Ainda que Deus mandasse profetas e mais profetas aos montes, aos milhares, e ainda que Deus escrevesse a lei dele em todos os cantos, eles não queriam mais. Chegou um estado de entorpecimento, de dureza tal, de cauterização da mente tal, que quanto mais se lia, quanto mais se fala de Jesus, mais está ficando distante deles. Sim, lutam por aquilo que Deus não está lutando, brigam todas as causas entre os humanos. Você nunca viu a religião tão envolvida como política, como se fosse uma besta, lutando por causas que Jesus nunca brigou. Você nunca viu Jesus pegando os discípulos em lutar contra Roma, lutar contra gays, lutar contra isso, contra aquilo. Não, cada um presta conta de si para Deus. A igreja segue o seu caminho, fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho do amor, da graça. Quem convence o homem do pecado não sou eu, é o Espírito de Deus. Apenas pregue, não faça isso que a religião tem feito nos nossos dias, perdendo a sua pureza, a sua capacidade de rendição diante de Deus, de confiar em Deus, porque o socorro venha dos céus, não é dos príncipes, não é dos governos, não é dos prefeitos, dos governadores, não é do poder político, não é do capital, venha do céu, é de lá que vem as nossas vitórias. Embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa nenhuma, como está sendo assim. Amam o sacrifício, amam o culto, amam cantar, amam entregar suas ofertas, seus dízimos nas campanhas, amam colocar ali o boi, a ovelha, os bolos de asmos, os bolos de farinha, da mais fina flor de farinha, os ungüentos, amam fazer os sacrifícios, amam fazer isso. Por isso eles sacrificam, pois gostam da carne e a comem, mas o Senhor não os aceita, porque é tudo ritual, virou uma coisa rotineira, estereotipada, maligna e perversa, não tem graça, não tem amor, não tem cura, não tem um coração sincero, contrito, compungido, arrependido, não tem jejum, não tem oração mais. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. Quando diz eles voltarão para o Egito, ele está buscando a arquetipia do Egito. Vocês lembram que vocês ficaram 430 anos lá no Egito? Essa escravidão vai voltar. E vai voltar debaixo do poder do rei da Síria, que levará vocês. Isso aconteceu no ano 722. Isso é uma arquetipia. Verso 14, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios,
Esqueceu de Deus e pensou só nas construções da terra. Está errado ter palácios, ter casas? Não, amados. O errado é quando os palácios e as casas já não tem mais verdade, já não tem justiça, já não tem amor, já não tem igualdade, já não tem bondade, já não tem misericórdia. São lugares de extorquir, de corromper, de propinas, de roubo, de surubas, de idolatrias, de prostituições. O que tem de coisas horríveis acontecendo nos porões da religião. Se você soubesse de tudo, você se escandalizaria, você fugiria. Então volte para Jesus, porque dá tempo. E Judá, diz o texto, verso 14, e Judá multiplicou cidades fortes. Só foram fazendo cidades, construindo, achando que as cidades fortificadas fossem protegê-los do inimigo. Vamos construir armas, vamos para lá encher nossas casas de armas. Isso aqui nos protege? Protege não. Que nos guarda o sangue do Cordeiro. Jesus nunca preocupou com essas coisas, os apóstolos também não. Vocês nunca viram Paulo, Pedro, os apóstolos dessa década vivendo debaixo de governos terríveis, tiranos como Calígula, Nero, Cláudio, Domiciano, Nero. Você nunca viu esses caras brigando com eles? Os homens de Deus iam para o joelho e continuavam pregando e anunciando. Cuidado, amados. As causas que a igreja está defendendo nunca foram causas que Jesus brigou por elas. Segue sua vida com Jesus e busca a Deus de todo o seu coração. Mas diz o final do verso 14: mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, destruídas serão todas, fogo que consumirá os seus palácios não os protegerão. Quem nos protege é o Senhor. A minha confiança não está nas casas. Vocês viram agora recente aqui em Minas, palácios, casas, montes, chuvas vindo e destruindo tudo. Em que você tem posto a sua confiança? No presidente? Nos governos? No dinheiro? Da sua casa? A minha confiança está posta no Senhor. Uns confiam nos cavalos, no dinheiro, no poder, nas guerras. Como Assírio, o Egito confiavam sim. Israel, suas maiores vitórias se deram quando eles confiaram no Senhor e descansaram no Senhor e deixaram que Deus pelejasse a causa deles. As grandes vitórias de Israel nunca vieram do seu poder, do seu exército. Vieram quando Deus foi invocado, foi clamado, jejum foi feito e a resposta veio dos céus. E Deus dava livramento. Bem-aventurados, amados, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, jamais se abalam, firmes para sempre. Firma-se, volta para Deus e vamos orar nesse instante. Eu te convido agora em nome de Jesus a buscar. Separa tempo para você jejuar e clamar e peça o socorro para a sua casa, que Ele vai vir. Deus nunca vai te desamparar se você o buscar de todo o coração. Deus, socorre em minha casa, guarda os meus, guarda a minha esposa, os meus filhos, as minhas noras, onde estiverem, guarda os nossos, porque os tempos são difíceis, o dia já vai alto, sim, a noite já vai alto e vem raiando o dia. Sim, Pai, a nossa salvação está agora mais perto do que quando lá no princípio cremos. Eu quero agora, junto com os teus filhos, deixar as trevas, deixar os pecados e buscar o Senhor e revestir-nos cada vez mais da armadura de Jesus, das armas da luz, e te servir no coração do outro, amando, socorrendo, orando, buscando, ajudando, Pai, como a igreja sempre fez, ó Deus, se entregando nessa obra de buscar os perdidos, a ovelhinha que está distante, ó Deus, machucada, ferida, ó Deus, aqueles que estão dentro das religiões, permita que eles ouçam a voz do Senhor e, em ouvindo a voz do Senhor, abram o coração e sejam por ti curados e haja uma ceia, para que uma atitude individual mude um coletivo. Então fortalece-nos como igreja, porque a verdadeira igreja do Senhor com I maiúsculo, esse ser místico espiritual que só o Senhor vê, está agora mais viva do que nunca, espalhada nos becos, nas vielas, nas favelas, nos grandes centros, no meio dos povos animistas, tribais, em todos os cantos da terra, anunciando que só o Senhor é Deus e não há outro. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Socorre-me e socorre a casa do teu filho, da tua filha que está orando agora. Tu sabes do que o teu filho precisa, Pai. Então sonda-lhe o coração, prova-lhe a mente, visita as profundezas,
Vê se há no coração algum caminho mau, alguma angústia de morte, algum caminho maligno, algum desejo maligno, algum trauma maligno. Oh Deus, e arranca tudo e cura, e derrama a tua paz, e levanta o teu filho, a tua filha, e restaura essa família, e restaura essa casa, e quebra os grilhões da morte, as obras malignas de Satanás. Sim, Pai, sim, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, porque debaixo do sangue do Senhor nós temos a nossa cobertura espiritual. Sim, Pai, o que nos cobre, o que nos guarda, o que nos protege, não são orações dos supostos líderes, falsos mestres e pastores, não. O que nos cobre, Pai, é o sangue do Cordeiro eterno. Sim, Pai, porque todos aqueles que crê, que confia no Senhor, que busca o Senhor guarda, e o maligno não lhe toca. O Senhor está aqui, o teu reino está implantado em nós, a eternidade nos habita, o céu nos habita, e ninguém, nem diabo, nem morte, nem fome, nem angústia, nada, Pai, poderá nos separar do amor do Senhor, que foi demonstrado na cruz do Calvário. Obrigado pela ressurreição. Abençoa essa casa, e eu ordeno a ti, Satanás, pega as tuas obras malignas, sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa família, sai em nome de Jesus, para a glória de Jesus. É assim que nós oramos, Pai, e tomamos posse do milagre do Senhor. Amém, amém e amém.